Eu montei e simulei várias carteiras de ETFs pré-fixados e comparei elas entre si. Depois eu ainda comparei junto com algumas combinações de ETFs de IPCA+. E olha, os resultados vão te surpreender. Essa aqui é a série de vídeos em que eu estou fazendo cobrindo todos os ETFs de renda fixa da B3, tá bom? E dessa vez aqui vou fazer a simulação olhando aqui para os ETFs que são pré-fixados com aí um bônus aí dos IPCA+, do CDI, tá certo? Então o que eu fiz foi montar aqui diversas carteiras e combinar aqui diversos ativos. Então a gente vai analisar, claro, o 100% CDI, 100% pré-fixados, mas eu montei aqui um 80-20, 80% sendo pré-fixado. Eu montei também o 50-50 entre pré-fixado e CDI. Montei o 30-70 entre pré e CDI, sendo mais estável no caso. E aqui de bônus eu montei o 50-50 pré-IPCA e também o 30-50-20, né? 30% pré, 50% IPCA+, e 20% CDI, tá? Lembrando que no caso eu estou considerando mais aqui os pré-fixados todos, sempre olhando aqui para o IRFM P2, aqui no caso de todos os ativos, tá bom? Vou considerar esse porque esse é o único que eu tenho acesso a dados confiáveis de longo prazo. O CDI é o CDI, né? E os IPCA+, ali na frente, quando eu fizer a simulação, vai ser com base aqui no IMAB5 P2, tá? Aquele que teve um desempenho um pouquinho melhor de forma geral, que a gente já viu no vídeo antigo. Se você não viu ainda, vou deixar recomendado lá naquele card do final. Bom, já comenta pra mim qual carteira você acha que vai render melhor e, claro, se tem algum tipo de carteira e simulação que você quer ver aqui no canal. Aparentemente o pessoal gostou muito desses vídeos e eu vou começar a fazer toda semana, talvez, para ficar um conteúdo ainda melhor para vocês. Então, o primeiro comentário que eu quero fazer aqui sobre essas simulações, antes de a gente comparar as carteiras todas entre si, tá? É que se a gente considera, por exemplo, né, o 50-50 entre pré-fixado e CDI, a gente tem uma expectativa média de que o 50-50 no caso, né, cara, ele simplesmente é uma média entre os dois índices, né? Então, poxa, o CDI tá aqui embaixo, o IRFM, né, o pré-fixado, tá ali em cima, e essa carteira 50-50, ela vai estar ali no meio do caminho, tá bom? Pegando aqui 15 anos praticamente. Tá? Isso aqui é meio lógico, né? Porque a proporção ela é igual. Isso aqui rendeu, por exemplo, no acumulado aqui, 109, quase 110% do CDI. Teriam algumas taxinhas no meio do caminho, tá? Então é um pouco menos, mas de qualquer forma é um portfólio muito simples, que tem CDI e que tem pré-fixado, que você já consegue bater o CDI, vamos dizer assim, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, tá? Isso aqui é muito importante. O risco e retorno. Então aqui embaixo a gente tem o CDI, tá? Pegando esse período completo aí de 15 anos praticamente. Então ele é o menor risco, mas também é o menor retorno. E aqui em cima a gente tem o pré-fixado, né? Ele é justamente esse componente aí que tem um risco um pouquinho maior, porque ele oscila mais, né? Ele é mais volátil, né? São títulos aí que sofrem a marcação a mercado, porém ele tem um retorno um pouquinho maior, né? Isso faz com que ele acabe acumulando uma rentabilidade maior. E olha que interessante, né? A carteira combinando, né, o pré e CDI, ela tá aqui no meio, tá? Então, essa aqui é uma representação muito prática e visual de como você combinar ativos, você faz uma média entre eles e você está diversificando a sua carteira, de forma que você consegue se aproveitar, por exemplo, do retorno maior que essa parcela aqui do pré-fixado tem, e claro, você vai pegar um pouquinho do risco também, mas de forma que ainda é muito aceitável para a maioria das pessoas, tá bom? Lógico que o ideal é você ter retorno maior e risco, né, essa volatilidade menor, tá bom? Mas aí você precisa de estratégias um pouco mais complexas, não é só usando aqui dois ativos que você geralmente consegue, tá? Ainda mais falando de renda fixa nacional, é um pouco difícil você descorrelacionar esses ativos porque eles andam um pouco juntos, tá? Bom, essa aqui é a lógica para as três simulações, tá bom? Então, basicamente, elas seguem essa lógica e eu não vou ficar gastando tempo de vocês aqui vendo elas. A gente vai ver o resultado acumulado de uma vez só, tá? Então aqui eu simulei justamente essas três carteiras, né? 80-20, 30-70, 50-50. E a gente percebe o seguinte, tá? Analisando aqui ao longo desses 15 anos praticamente, o que a gente tem aqui na atualidade é que o IRFM P2, ou seja, o título puro, né? 100% pré-fixado, ele foi o que mais rendeu, tá bom? E isso já era esperado. Por quê? Porque esse é o título que, né, teoricamente ali, ele é o que mais vai sofrer marcação no mercado e é o que mais pode se valorizar ali, né, de acordo com essas marcações a mercado, tá? Então o CDI é o que ficou em último, vamos dizer assim, mas obviamente é o que menos tem volatilidade. Só que assim, a gente já sabe, essa altura do campeonato, você já deixou o like, se inscreveu no canal, você já sabe que
Não é porque ele rendeu mais que ele é melhor ou que você tem que só escolher ele e pronto, né? Você tem que olhar um monte de coisas, até porque esse aqui é um vídeo educacional, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Então o que a gente tem que fazer? Primeiro, avaliar aqui, além desse retorno acumulado, alguns fatorezinhos que são bem importantes, tá bom? Poxa, talvez a primeira coisa sejam as janelas móveis aqui, pegar o caso aqui de 12 meses, tá? Então a gente entende que os títulos pré-fixados vão render mais ali nesse longo prazo. Pô, até aí tudo bem. Só que isso é considerando um aporte único lá atrás, lá em 2010, 2011, e deixando parado, tá? Aqui não teve rebalanceamento dinâmico, não teve novos aportes, foi simplesmente deixar rolar. E o que a gente percebe? Poxa, olhando aqui em janelas móveis de 12 meses, que é o prazo mais convencional que a gente tem, e tirando aqui os IPCA+, para não confundir vocês já, depois eu coloco eles, cara, de cara, a gente percebe que o IRFMP2, né, os pré-fixados, são os mais voláteis, tá? São os que mais sobem, são os que mais caem, e no acumulado eles ficam ali mais valorizados, só que eles têm um balanço maior no meio do caminho, tá bom? Então esse é o primeiro alerta, né? Se você investe em títulos pré-fixados assim só por investir, ou até mesmo nos IPCA+, né? Você tem que estar ciente que existe uma marcação a mercado considerável, tá? E claro, se você consegue se expor nos momentos que ela acontece e depois você zera a mão ou diminui sua exposição, né? Faz um rebalanceamento básico, tá? Toda vez que esses títulos eles subiram, por exemplo, você teoricamente, provavelmente, teve algum desbalanceamento na sua carteira. Então você vai vender o ativo que ganhou dinheiro, que está caro, vamos dizer assim, e vai comprar um pouquinho daquele que está barato. Não é vender tudo, não é comprar tudo. Eu tenho vídeos no canal falando sobre rebalanceamento, cara, um guia completaço, só pesquisar ali. Mas é importante ir fazendo isso, tá? Porque senão esses ganhos muitas vezes derretem junto e você acaba ficando ali à mercê dos balanços do mercado, tá? Bom, e aqui no risco-retorno, a gente consegue ver aquela mesma relação que a gente já conseguia supor ali de trás, né? Ali do primeiro, não é o slide, né? Mas as primeiras simulações, né? Então aqui deu a lógica, né? Pegando ali esse período completo, o CDI é o mais de baixo e depois a gente vem ali de uma forma bem linearizada, você vai correndo mais risco, né, tendo mais volatilidade, estando mais exposto no pré-fixado, e você vai tendo um pouquinho mais de retorno, tá bom? Então o risco aqui, 3,59% aqui é de volatilidade no caso, né? Não é um risco muito alto, é relativamente aceitável. Vai ter um retorno aí de 10,39% ao ano. Comparando aqui com o CDI, que está dando 9,5% praticamente, né? Pode ser que compense, tá? Vai muito do portfólio de cada um. Só que isso aqui a gente está olhando apenas os pré-fixados, tá? E a história muda quando a gente começa a colocar, por exemplo, os ativos aqui relacionados ao IPCA+, tá? Inclusive as combinações junto com os pré-fixados. Ó, e antes a gente ver as simulações com os IPCA+, deixa o like, se inscreve no canal, porque tem um monte de gente que assiste e não é inscrito, cara. Tem pessoas que assistem recorrentemente, pô, sacanagem. Ó, mas eu entendo, tá? Pelo menos comenta aí embaixo para eu saber. E aí eu faço um vídeo pensando ali nas suas ideias que você sugerir, beleza? Bom, então vamos para a simulação com os IPCA+, tá? Aqui o mais importante para mim, de novo, não é aquele que apenas rende mais, é aquele com as melhores relações ali de risco e retorno, nas janelas móveis, na volatilidade, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui para não poluir demais o 80-20 e também o 30-70, tá bom? Por quê? Porque, cara, eles já tem muita coisa, a gente sabe mais ou menos onde é que eles estão, tá certo? E aqui eu ainda adicionei o próprio IMAB 5P2 aqui, né? Que são aqueles títulos IPCA+, de curto prazo, vamos dizer assim, para a gente poder ver de forma pura, né, como é que ele se saiu. Porque lá na última simulação, quem já viu vai lembrar bem, ele foi muito bem em muitas janelas, tá? E olha só que interessante. Novamente, o IMAB 5P2, ele ficou em primeiro nesse ranking, tá bom? Isso olhando para ele de forma pura, tá certo? E aí a gente tem aqui as combinações, tá? Olha só como a exposição ali de pré-fixado junto do IPCA, ou então junto do IPCA e do CDI, já se torna mais interessante do que uma exposição pura ali no pré-fixado. Então beleza, vamos ver aqui as janelas móveis, né? Então os ciclos são praticamente os mesmos, né? Todos eles são bem ligados às taxas de juros, né? Logicamente. E aqui a gente percebe já uma coisa muito interessante, tá? Olha só. Quando a gente avalia assim na continuidade, né? Essas linhas, tudo mais tal, nos momentos que tem alguma dessas linhas sendo um outlier, se distanciando muito delas, a gente percebe que é o IRFM
P2, tá bom? Então são os pré-fixados. Olha só aqui embaixo, ele ficou exageradamente negativo. Olha aqui em cima, ele ficou exageradamente positivo. Aqui todos empataram, beleza. Aqui, de novo, o IRFM P2 foi o mais exagerado. Aqui no fundo, mesma coisa, tá? No caso, eu estou olhando o que mais se distanciou de forma negativa. Até por que eu estou fazendo essa análise? Só para vocês entenderem. Para entender que nos momentos de estresse e de exagero do mercado, qual deles que mais tem volatilidade, qual deles tem mais beta, tá bom? Por quê? A gente espera que aquele que tenha mais volatilidade também dê mais retorno. Não é que a gente espera isso, né? Perdão. É que a gente deseja isso, tá? Num bom sentido. Tá? A gente tem essa expectativa como investidor, né? Se você quer correr mais risco, você espera mais retorno. Não adianta você correr mais risco e ter menos retorno, tá bom? Isso aí é uma lição relativamente básica, mas é sempre bom a gente reforçar e lembrar, né, pessoal? E nessas simulações todas aqui que a gente compara, o CDI, ele ainda assim foi o último, né? Então, isso aqui é muito interessante, né? Por mais aqui que vai ter algum tipo de taxa ainda de administração em cima desses índices, né? Pô, Anthony, era 0,20% ao ano, né? Foi ali 15 anos. Coloca ali ainda uns juros em cima desse 0,20. Cara, não vai dar 5% de diferença aqui no final, tá bom? Então, por exemplo, o IMAB5P2 aqui, né? Ele tá com 370 de retorno, né? Cara, vai virar 365 no pior dos casos, tá bom? Então, essas taxas, elas são importantes, são relevantes, é verdade, mas não é uma coisa que acaba com a sua rentabilidade, entendeu? Tipo, afeta um pouquinho assim, mas te possibilita ter esses investimentos de forma muito diversificada e prática, né? Bom, aqui tem vários retornos, beleza. E aqui a gente já começa a analisar como o IMAB5 aqui, perdão, IMAB5P2 de novo, desculpa, ele acaba sendo uma opção muito interessante para quem quer realmente longuíssimo prazo, tá? Então, por mais que o CDI teve mais meses positivos, né? Claro, o CDI não tem mês negativo, o IMAB5P2, ele teve aqui, ó, isso aqui é muito interessante, cara. Ele teve maior Sharpe, que é essa medida de retorno ajustada ao risco, e também teve aqui o alfa aqui, né? Sendo o maior deles, tá? Alfa é basicamente o quanto você consegue entregar acima do benchmark de mercado. Cara, eu tô sendo bem genérico e bem rápido aqui, tá bom? Posso fazer vídeos específicos sobre esses indicadores no detalhe para não ficar, enfim, uma explicação cortada. Bom, aqui a gente tem as visões de volatilidade da carteira, mas aqui, ó, visualmente, cara, fica muito fácil de ver. Muito fácil de ver. Então aqui embaixo a gente tem o CDI, beleza? Cara, o CDI é aquilo que a gente já esperava, o mínimo risco, o retorno ali é razoável, mas também não é nada extraordinário, vamos dizer assim, né? Beleza. E aí a gente tem aqui, ó, de cara, o IMAB5P2 tendo o maior retorno de todos. Lembra que a gente viu que ele deu o maior retorno porque ele foi o que mais subiu nessa simulação, tá? Então, naturalmente aqui, ó, o KIGR, né, o retorno anualizado, KIGR significa Compound Annual Growth Rate, tá? O retorno anualizado de crescimento em taxa, né, vamos dizer assim. Então, ele teve o maior retorno, mas ele teve aqui um risco intermediário, vamos dizer assim, né? Teve gente que teve mais risco aqui, mas teve retornos menores, e teve gente que teve aqui retornos um pouco menores, mas também teve menos risco, tá? Então, assim, quando a gente olha esse tipo de análise aqui, essa parte aqui é importante, tá? Olha só, o que a gente percebe? Cara, o melhor foi esse cara aqui, tá? Esse aqui. Esse aqui foi o melhor em termos de rentabilidade, perdão. Então, tudo aquilo que tá daqui pro lado e para baixo é pior, tá? Por quê? Porque se tá para baixo teve retorno pior e se tá para esse lado teve maior volatilidade, tá? Então tudo que tá aqui, cara, teoricamente, olhando esse prazo, né, galera, não é que esses investimentos são ruins, tá? Mas nessa análise, tudo que tá aqui já é pior assim, quase que por exclusão, nesse prazo apenas. Por quê? Porque teve menos retorno e teve mais risco, tá bom? E é aquilo que a gente conversou, a gente quer otimizar o risco-retorno, não é maximizar, tá? É otimizar. Maximizar é outra coisa, mas tudo bem. Então o que a gente procura fazer sempre? É ter os melhores retornos possíveis, mas ajustando o risco, tá? E muita gente, às vezes, pode falar, pô, Anthony, eu acho que 3% aqui de volatilidade já é muito. Eu gosto mais de renda fixa, mais light mesmo, não curto tanta volatilidade e tal. Tenho o perfil conservador, tranquilo. Esse é o primeiro passo, né? Você sabe qual é o seu perfil e o que a sua carteira deve ter, como é que ela deve estar composta. Isso vale mais do que você ganhar mais dinheiro no mercado. Pô, pessoal, todo mundo gosta de ganhar mais dinheiro, todo mundo gosta que a carteira vá bem,
Mas assim, você não pode correr riscos que não combinam com a sua pessoa. Tá? Essa é uma coisa que eu falo muito ali nas carteiras recomendadas, que eu falo no suporte personalizado. Não adianta a gente buscar retornos que não são compatíveis com o seu perfil. E o perfil pode ser, né, pode ser mudado ao longo do tempo, tá? Você pode ir alterando seu perfil de risco. Mas até mesmo a exposição dessa em renda fixa, que tem oscilações, pode assustar algumas pessoas, tá? Tem que tomar um certo cuidado. E tem gente que, enfim, ainda não conhece esse tema. A gente está aqui para explicar, né? Tentar deixar mais claro. Mas essas rendas fixas que retornam mais do que o CDI, elas oscilam mais que o CDI, tá? Então tem que estar preparado para isso. Por isso que eu vejo que muitas vezes o que é mais indicado não é você buscar esse retorno maior, tá? Você consegue aqui, por exemplo, ter um portfólio mais diversificado entre pré-IPCA e CDI, tá? Esse aqui é um exemplo, um dos que eu mais gosto, tá? Um pouco mais pessoalmente falando, tá? Não pelos investimentos em si, mas pelo formato que ele entrega. Então, eu estou diversificado entre essas 3 classes. Eu não tenho o maior retorno da simulação, mas eu já tenho um risco um pouco menor, tá bom? Ah, Antônio, eu tô com receio. Cara, então você pode pegar aqui um pré-CDI, por exemplo, né? Aqui eu nem simulei o IPCA e CDI, tá? Tem na outra carteira, no outro vídeo eu simulei. Posso até fazer um novo vídeo considerando esses cenários. É que são muitos cenários, né, pessoal? Tem que escolher os principais. E aí a gente vai comparando, tá? Mas eu não busco o retorno máximo aqui, tá? Porque ele vai me trazer uma volatilidade um pouco maior, tá? E se eu tenho essa volatilidade maior aqui, eu, teoricamente, cara, tô assumindo um pouquinho mais de risco, né? Pode ser que eu tenha mais retorno, mas tem que estar preparado para isso. E eu sempre bato nessa tecla porque quando eu olho para os ativos e para fazer as carteiras, mesmo seja para mim ou para os clientes, eu sempre tenho que refletir, né? Poxa, eu quero que as carteiras retornem o máximo que der, né? Poxa, meu desejo é que o pessoal que invista com a carteira ganhe mais dinheiro. Só que eu não posso colocar isso com um risco incompatível. É um cuidado gigante que eu tomo, tá bom? E ó, hoje é o último dia com os 30% de desconto das carteiras recomendadas com o suporte personalizado. Acesse o link que está aqui na descrição. Me manda um WhatsApp, manda uma mensagem para mim. Vamos conversar, eu quero muito que você venha fazer parte com a gente lá, tá bom? Então, visualmente aqui a gente percebe como a diversificação ela nos proporciona isso. Então, um pouco menos de risco e um pouquinho menos de retorno, é verdade. Mas assim, isso é uma questão de praticidade e de perfil, tá bom? Tem gente que vai falar que o IMAB 5P2 ele é o melhor e tal, e tem um perfil para isso, e também tá tudo bem, tá tudo certo, mas é importante sempre ressaltar que vai ter um pouquinho mais de risco, tá? E aqui nas janelas móveis a gente percebe uma característica muito interessante, muito importante sobre o RFM-P2, tá? Os pré-fixados. Lembra no último vídeo que eu expliquei sobre o índice, sobre o ETF, que eu falei que eu não gosto muito, que eu não sou muito fã de pré-fixado e tal? Por que eu falei essas coisas, tá, pessoal? Não é preconceito contra os pré-fixados, não é nada disso. Tá, mas olha só, aqui nessa análise, considerando esse longuíssimo prazo, a gente tem o IRFM-P2 sendo o pior ativo da simulação, tá bom? Ele é o que mais risco tem e é um dos com menor retorno, tá certo? Você consegue, por exemplo, ter um retorno equivalente com aquela carteira diversificada que eu comentei, tá? No caso, é um retorno até um pouquinho maior para ter um risco bem menor, né? Pô, 1 ponto percentual de volatilidade a menos. Estamos quase na fronteira eficiente aqui, né? Ó, deixa o like aí se você sabe o que é isso, tá? Agora é o seguinte, lógico que se eu mudar aqui a janela de avaliação, né? Pô, vou botar aqui 48 meses, esse cenário já se altera, tá bom? Porém, nos 48 meses, né, que a gente está pegando aqui esse ciclo de alta da Selic, dos juros, ele também ficou aqui no final. Nesse caso, ele ficou aqui com um risco gigante e um retorno horrível. Mesma coisa aqui, ó, para 24 meses, tá? Teve o pior aqui, risco, no caso, a volatilidade, tá bom? E retornos aqui, cara, enfim, não foram os melhores, tá? Então, por que eu olho tanto isso daqui? Eu tô tentando ser bem claro e explicar para vocês um conceito que é muito importante e a galera não olha, a galera não para pra pensar nisso. Eu poderia pegar aqui N períodos e N meses, mas a conclusão lógica e mais direta que eu percebo é, considerando uma janela móvel de 12 meses e analisando esses ativos ao longo de 10, 15 anos, eu percebo o mesmo comportamento no IRFM-P2 agora nessa simulação versus a anterior, que eram apenas pré-fixados de CDI. O que acontece? Quando os preços exageram para baixo, ele geralmente é o que mais está caindo, tá bom? Ah, aqui o mercado andou um pouco junto, é verdade, mas aqui ele caiu sozinho. Ah, Antônio, mas depois ele subiu bem mais que os outros. É verdade, mas e depois? Aqui o mercado caiu junto, aqui ele subiu mais de novo, aqui ele caiu muito mais que o mercado, aqui ele subiu mais de novo. Então, o que a gente percebe? Que esse é um ativo
que simplesmente tem mais beta, vamos dizer assim, tem mais volatilidade. Então, à medida que o tempo passa, ele não consegue segurar esses ganhos. Ele não consegue consolidar os ganhos que ele teve e cair menos do que o resto do mercado, que o resto desses ativos da comparação. E isso é importante a gente avaliar quando coloca um ativo desse na carteira por muito tempo, porque ele pode sofrer uma variação ali da marcação a mercado para cima, mas depois ele pode sangrar de novo. E aí a sua carteira fica nesse ciclo de subir e descer, subir e descer, subir e descer. E se você não rebalanceia ativamente, você fica nesse lenga-lenga todo e nem sempre isso é bom para sua carteira, entende? Então esse é um dos principais motivos. Agora eu tô conseguindo explicar de forma um pouco mais detalhada por que eu não gosto tanto de pré-fixados, tá? Porque eles geralmente têm esse comportamento. Naturalmente, alguns IPCA+, também têm esse comportamento, algumas ações também têm esse comportamento, mas aqui a bola da vez são os pré-fixados, tá? Então, se você coloca esses pré-fixados na carteira, você precisa de uma atitude aí ainda mais ativa e ainda mais ligeira para rebalancear e para ficar ligado do que os IPCA+, tá? Essa é a principal visão assim que eu tenho, a principal conclusão que eu tenho. E basicamente é o que a gente vê aqui, né? Poxa, olhando indicadores de risco, né? Risco nada mais é do que a volatilidade que eles chamam, tá bom? Então, o IRFMP2, que são os pré-fixados, ele tem a maior volatilidade acumulada, né? No ano, nos 12 meses e em diversas janelas, tá bom? Então, se você tem mais volatilidade, você meio que está esperando ou exigindo que ele dê mais retorno. E, infelizmente, não é isso que acontece com esse investimento. Então, acho que agora eu consegui explicar um pouco mais no detalhe a minha opinião sobre os pré-fixados, o porquê que eu não gosto tanto, no sentido de você pegar e simplesmente comprar, tá bom? Não é que eu sou contra esse ativo, de novo, já falei isso no outro vídeo, né? Já comprei na minha vida pessoal, já esteve nas carteiras recomendadas, ou talvez está, mas o ponto é que se você compra esse tipo de ativo, você precisa, na minha opinião, ficar um pouco esperto com as taxas e com a marcação a mercado, tá? São ativos que você tem que comprar quando as taxas realmente estão bem altas, na expectativa de marcar a mercado. Senão não faz sentido, você vai ficar balançando junto com o mercado. Se você não rebalancear, que no caso é aproveitar a marcação a mercado, você fica nesse lenga-lenga. E eu, particularmente, não sei se isso é benéfico para você, para suas finanças, para sua carteira, e até mesmo talvez para sua saúde mental, né? Porque todo mundo está aqui investindo tempo, dinheiro, recursos do seu patrimônio, as economias da sua vida, e todo mundo espera ter algum tipo de resultado, né? Não ficar só nesses balanços do mercado. Então aqui então os vídeos anteriores aqui dessa série com os IPCA+, simulações, explicações e claro, obrigado pelo seu like e inscrição para os próximos vídeos aqui e lembre-se que investir certo resulta capital.